Assim, o que o filme nos entrega é um universo infantil e pré-adolescente brutal, onde a violência explode com frequência e onde os adultos pouco podem ou querem fazer para resolver os conflitos. E por isso, a gurizada só pode contar uns com os outros para solucionar os problemas, sejam as brigas na escola, sejam os desaparecimentos delas. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Acomode-se aí para a segunda edição do Em Cartaz nessa semana. A primeira, que você pode conferir quando quiser aqui no canal, é sobre o drama contundente Depois da Caçada, com a Julia Roberts, filme cotado para várias indicações ao Oscar. Então hoje a gente fala sobre outros dois lançamentos da semana, o terror O Telefone Preto 2 e a animação brasileira Eu e Meu Avô Nihonjin. E quanto você paga por tanta informação assim de cinema com bom humor? Absolutamente nada. O seu pagamento é a sua inscrição aqui no canal, que você paga à vista, uma vez só. E o seu like no vídeo, que é a prestação que você acerta toda vez que dá play por aqui. Moleza, né? Se quiser compartilhar os vídeos e comentar, a gente fica muito feliz também. Bom, vamos começar as estreias de hoje com terror. O Telefone Preto 2 se passa em 1982, 4 anos depois do que aconteceu no primeiro filme. O garoto Finn ainda lida com o trauma de tudo que ele sofreu nas mãos do homem que o raptou e o aprisionou. E agora, a irmã dele começa a sonhar que está recebendo estranhas ligações do telefone preto e está tendo visões de 3 garotos sendo perseguidos em um acampamento. O Telefone Preto, primeiro, reúne pelo menos 3 talentos do terror. O segundo também, né? O que, temos que admitir, já é um excelente ponto de partida. Primeiro, a casa, digamos assim, né? O estúdio. Esse filme é uma produção da Blumhouse, um estúdio que até sai um pouco desse território, mas que é especialista mesmo no terror. Saíram de lá obras geniais, como Corra, Uma Noite de Crime, A Morte Te Dá Parabéns, entre diversas outras como Sobrenatural, Atividade Paranormal, O Homem Invisível e o espetacular Whiplash, só para citar um que não é de terror. O segundo talento envolvido em O Telefone Preto é o do escritor Joe Hill. Ele tem pedigree. Hill é filho do grande Stephen King, o mestre do terror na literatura, com incontáveis adaptações cinematográficas de suas obras. Pela aparência física, não precisa nem de exame de DNA para comprovar a descendência, é cara de um focinho do outro. Quanto à capacidade, Joe Hill ainda tem poucos créditos para a gente julgar. O principal deles é a série Lock and Key, da Netflix, e que é baseada em um telefilme que ele mesmo escreveu. Assim como também é dele o conto que baseia o primeiro Telefone Preto. Finalmente, a trinca de talentos por trás do filme se completa com o diretor Scott Derrickson. O mundo começou a prestar atenção nele depois de um dos melhores filmes de terror desse século, que é O Exorcismo de Emily Rose. Quando ele se afastou do gênero, os resultados acabaram sendo de torcer o nariz, como a refilmagem de O Dia em que a Terra Parou, com o Keanu Reeves. Até que ele entrou para o universo da Marvel, comandando o filme solo do Doutor Estranho. O resultado foi bom e a Disney considerou que foi o suficiente para justificar que ele estivesse também por trás da continuação, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas em algum momento a relação ali azedou. E com a clássica e velha justificativa das diferenças criativas, Derrickson acabou deixando o projeto como diretor, ainda que tenha permanecido como produtor executivo. Mas pelo menos esse rompimento deixou a agenda dele livre para tocar seu projeto seguinte, que foi O Telefone Preto, em 2022. Aí esse pessoal todo fez o filme e o submeteu às plateias teste. É um procedimento padrão em Hollywood. Sessões para pessoas convidadas, representando vários tipos de públicos, de várias idades, para testar a aprovação de um filme. Depois dessas exibições, eles resolveram adiar a estreia de janeiro para junho nos Estados Unidos, julho no Brasil. Normalmente, um adiamento assim é mau sinal, porque costuma significar que o público rejeitou o filme, ou por achar confuso ou pesado, ou pouco assustador no caso de um filme de terror, ou pouco engraçado no caso de uma comédia, e assim por diante. Aí a estreia é adiada para que o filme seja reeditado, novas cenas sejam filmadas, outras removidas, ajustes no roteiro, etc. Só que no caso de O Telefone Preto,
Foi exatamente o contrário disso. As reações foram tão entusiasmadas que o adiamento foi para colocar o filme na sempre disputada temporada do verão americano. Inverno aqui, no meio do ano, que é quando estreiam os pesos pesados, os filmes que vão ser as grandes bilheterias do ano. Deu certo. Acabou como a 33ª maior bilheteria de 2022, com 161 milhões de dólares de arrecadação. Se você acha que não é um desempenho exatamente brilhante, saiba que foi o terceiro terror mais visto daquele ano, só atrás de Sorria e de Não, Não Olhe, e que com 18 milhões de orçamento, o filme rendeu 9 vezes mais do que custou para ser feito. Que investimento dá esse retorno todo? Então, mas acima de tudo isso e de qualquer outra coisa, o filme era bom, com a arrepiante história de um menino de 13 anos raptado por um assassino de crianças e aprisionado em um porão onde ele passa a receber ligações no tal telefone preto das vítimas anteriores desse assassino. Ethan Hawke, ator excelente e bem menos valorizado do que merece, interpreta o sequestrador, com o rosto quase todo o tempo coberto por máscaras de uma mesma linha estética, mas expressando diferentes emoções. É mais uma interpretação precisa dele que resiste a se entregar à canastrice. Só que falando só do que é mostrado e não do que é contado ou sugerido, o sequestrador não chega a ser tão mais violento com as crianças do que o pai de duas delas. Assim, o que o filme nos entrega é um universo infantil e pré-adolescente brutal, onde a violência explode com frequência e onde os adultos pouco podem ou querem fazer para resolver os conflitos. E por isso, a gurizada só pode contar uns com os outros para solucionar os problemas, sejam as brigas na escola, sejam os desaparecimentos delas. E aí brilham os jovens talentos, em especial o do garoto Mason Thames e o da garota Madeleine McGraw, carismáticos e que atuam muito bem. É aí que está o coração do filme e são eles que te conquistam e te fazem torcer e roer as unhas também. Então, se o filme é bom e fez muito sucesso comercialmente, as peças ficam todas posicionadas para uma continuação, que é o que a gente está recebendo agora. E se você é do tipo que sempre fica com o pé atrás com continuações, que a gente sabe que muitas vezes são puro caça-níqueis, eu vou te dar uma informação que talvez te deixe mais confiante. O Joe Hill, autor do conto, é um cara que protege muito o próprio material, que não deixa fazerem qualquer porcaria com a obra dele só porque ofereceram uma grana. E foi ele quem passou para o diretor Scott Derrickson que se ele topasse fazer uma continuação, ele tinha uma ideia de para onde a história poderia seguir. E sim, o Derrickson estava interessado, assim como a Blumhouse e os atores também estavam. E entre o primeiro e o segundo filme, o status do ator Mason Thames subiu. Um mês antes de completar 18 anos, agora em julho, ele estreou a versão live action de Como Treinar o Seu Dragão, que aliás também está com continuação a caminho. E já na semana que vem sai o próximo filme dele, que também deve ser um sucesso. O drama romântico Se Não Fosse Você. Mas isso é assunto para a semana que vem. Agora é a hora de O Telefone Preto 2, que está em cartaz nos cinemas com a classificação indicativa máxima, que é 18 anos. A duração é de 1 hora e 54 minutos. Agora esqueça tudo isso, porque a nossa outra estreia de hoje é completamente diferente de tudo isso. É uma animação brasileira, algo que a gente não vê todo dia, hein? E é bem simpática. Eu e meu avô Nihonjin conta a história de um garotinho descendente de japoneses que procura conhecer mais sobre as origens da sua família. Com isso, ele se aproxima do avô e descobre um tio que ele não sabia que tinha. O trailer desse filme é apaixonante, procure assistir, desperta um carinho e até uma leve torcida por ele. Tomara que muita gente vá para o cinema assistir. A direção é de Célia Catunda, de vários trabalhos para a TV Cultura, para o canal Futura, para a Disney, para o Discovery Kids, entre eles as séries em animação Peixonauta e O Show da Luna. Inclusive, um dos 2 longas-metragens dela é Peixonauta, Agente Secreto da Ostra, de 2012. O outro, que ela fez 10 anos depois, é Tarsilinha, homenagem à pintora Tarsila do Amaral. Esse novo projeto agora surgiu quando ela leu o livro Nihonjin, do autor Oscar Nakasato, vencedor do Jabuti 2012, o Jabuti que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Ela conta que ficou muito inspirada pelo livro,
principalmente pela possibilidade de explorar essas diferenças entre o neto e o avô sendo japonês e fazendo questão de preservar essas raízes, e o garoto, pelo contrário, se incomodando de ser chamado de japonês e querendo se afirmar como brasileiro. Realmente é uma dinâmica interessante que pode dar muito jogo. Eu e Meu Avô Nihonjin está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 23 minutos. Tchau!